5 hábitos que todo empreendedor precisa ter no ano de 2026. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Renato Rico, eu sou empreendedor, eu empreendo em tecnologia. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você 5 hábitos que todo empreendedor precisa ter no ano de 2026. Mas não somente empreendedores, mas qualquer pessoa que quer ter um ano de 2026 muito proveitoso, um ano de crescimento e que colha esses frutos no final do ano de 2026. Então vamos lá? Vamos para os hábitos? O hábito de número 1, o hábito da leitura. Vocês já ouviram falar naquele ditado que diz: quem lê aprende, quem aprende cresce? O hábito da leitura no empreendedorismo ele é vital, porque ele amplia a visão de mundo, ele fortalece a criatividade e ajuda na tomada de decisões mais inteligentes. O hábito da leitura, ele desenvolve competências fundamentais, como liderança, resiliência e empatia, que são indispensáveis para transformar qualquer negócio em um negócio sustentável. E os empreendedores que não leem? O empreendedor que não lê, ele tende sempre a repetir os mesmos erros. Mas por que ele tende a repetir os mesmos erros? Porque ele não tem uma visão ampliada pela leitura. Porque uma visão ampliada pela leitura, ele traz experiências de outras pessoas que estavam em situações difíceis e que conseguiram evoluir para uma situação mais confortável, resolveram problemas e leitura ele é essencial para o empreendedorismo. Não tem como você crescer, você como empreendedor em 2026 e ter um resultado diferente no final de 2026 se você não tiver o hábito de leitura, não adquirir novos conhecimentos. Porque novos conhecimentos vão ajudar você a tomar decisões mais inteligentes. E como esse é um canal de empreendedorismo e a gente vai sempre falar de empreendedorismo, aqui eu vou indicar 3 livros para quem quer empreender e quem está empreendendo já na sua fase inicial, que são leituras obrigatórias, indispensáveis. Eu vou aqui colocar o nome dos livros para vocês consultarem depois. São 3 livros que eu vou compartilhar com vocês, tá? O primeiro livro é O Segredo da Mente Milionária. Eu acho que muita gente já falou sobre esse livro por aí, mas ele é um livro essencial para quem está começando e quem quer começar a empreender. O segundo livro, ele é O Pai Rico e o Pai Pobre. É um livro também muito bom, excelente para quem quer empreender e para quem já está empreendendo. Para quem não tem o hábito da leitura, leia esse livro, é muito interessante. E o terceiro livro, que para mim talvez fosse o primeiro livro para quem quer empreender, que é O Mito do Empreendedor. Então esses 3 livros, eu digo que eles são leitura obrigatória para qualquer empreendedor que quer começar em 2026 e qualquer empreendedor que quer ter um 2026 totalmente diferente, que quer colher resultados expressivos no final do ano. É isso. Hábito de número 2, relacionamento com clientes e relacionamento com outros empreendedores. Bom, pessoal, é o seguinte, negócios, eles são feitos entre pessoas, tá? Deixa eu dar um exemplo. Você que, porventura, vende algum produto, que tem uma distribuidora, um mercado, enfim, que vende algum tipo de produto. Antes do cliente comprar o teu produto, ele primeiro confia em você, de maneira inconsciente. Primeiro, ele só vai comprar de você porque ele está confiando que você vai entregar o produto, que você tem um preço legal e que você vai ser bem atendido. Porque se você, porventura, não fizer nada amigável com ele, ele vai comprar de você apenas uma vez. Então, o relacionamento com o cliente é extremamente importante. Qual é a pessoa que não gosta de ser bem tratada? Qual é a pessoa que não gosta de comprar um produto e comprar num preço bem legal? Então, isso acaba sendo também um relacionamento com o cliente. E relacionar-se com o cliente também traz o benefício de qual é a necessidade que aquele cliente tem que você pode atender. Porque se o cliente tiver a necessidade suprida por você, ele volta a comprar de você. Isso é um fato, isso não tem como negar. Então, relacionar-se com o cliente é um hábito que todo empreendedor precisa ter em 2026. E também o relacionamento com outros empreendedores. Você ter uma rede de negócios com outros empreendedores, saber como é que está andando o mercado, é muito interessante você ter. É muito melhor você estar dentro de uma comunidade que se ajuda do que você nadar sozinho, do que você estar sozinho. Deixa eu dar um exemplo.
Por exemplo, eu fecho negócios geralmente com pessoas da minha rede de relacionamento, de outros empreendedores, pessoas que investem em outros negócios. As pessoas compram de mim os meus serviços e também alguns produtos meus, tanto softwares como consultorias. Mas por quê? Porque eu mantenho primeiramente um relacionamento com esses empreendedores, onde eles adquirem confiança em mim, confiam no meu produto e, obviamente, que eles se sentem bem quando fazem um negócio comigo. Relacionamento com clientes e fornecedores é essencial para 2026. O hábito de número 3. O hábito de vender. Vocês já ouviram falar naquele ditado que diz que vendas é uma arte? E realmente vendas é uma arte. Porque quanto mais você pratica, mais você domina. Então o processo de vendas ele é esse. Quanto mais você pratica, mais você domina a parte de vendas. E por que também que vendas é uma arte? Porque tem início, tem meio e tem fim. Gente, não são poucos empreendedores que cometem o seguinte erro, que acham que é só colocar no status do WhatsApp um produto que vai fazer arrebentar de vendas. Às vezes isso acontece sim, mas muitas das vezes isso não é tão eficiente. Porque colocar uma foto do produto, ele apenas, às vezes, é o início, e outras vezes ele é o meio do processo de vendas, certo? Isso realmente é. E também tem um outro ponto que os empreendedores que ao iniciar um negócio principalmente acham. Eu já vi muita gente que eu acompanhei desde 2008 até os tempos atuais que cometem o seguinte erro, tem o seguinte pensamento, que eu digo que é um pensamento errado, porque não é feito sem nenhum estudo. E qual é o pensamento é esse? Muita gente pensa que é só abrir uma loja em um local muito movimentado e colocar um ambiente bem climatizado, a loja toda bonita, que vai fazer arrebentar de vendas. Às vezes isso funciona, muitas das vezes isso não funciona. Porque você criar um ambiente para vender, beleza, você realmente precisa criar esse ambiente para vender. Mas o processo de venda, se ele for deixado de lado, não adianta nada você ter uma loja bonita se ela não vende, não é verdade? E eu já vi diversos negócios fecharem, porque eu já acompanho abertura de empresa, implantação de software desde o ano de 2008 até agora, eu já vi diversos empreendedores caírem nesse erro. Mas porque os negócios realmente às vezes acabavam fechando? Tinha alguns fatores, mas um desses fatores que era um dos fatores principais era porque a equipe de vendas não era bem treinada. Eles deixavam a Deus dará. Investiam muito mais no ambiente do que no processo de vendas. E às vezes o ambiente ele faz parte do processo, mas ele não é o processo por completo. Então, se você quiser, você que é empreendedor, se você realmente quiser em 2026 ter um ano extraordinário no seu negócio, você precisa aprender a vender. Você precisa ser o principal vendedor do seu negócio. Nada de errado de terceirizar a venda para os funcionários, mas você precisa ser o principal vendedor do seu negócio. Agora o hábito de número 4, o hábito da educação financeira. Todo empreendedor, todo empreendedor, ele precisa dominar as suas finanças. Ele precisa entender como é que funcionam os gastos, ele precisa entender se pode ou não fazer um investimento no negócio dele, ele tem que entender como é que funciona o fluxo de caixa, como é que funciona o fluxo de entrada e saída, o demonstrativo de resultado, enfim, ele tem que dominar as finanças. É importante dominar as finanças se o empreendedor ele quiser ter um negócio de sucesso em 2026. Tem muitos empreendedores que, na mesma medida que o dinheiro entra, o dinheiro sai e não sabe dizer o porquê. Então, onde é que isso aponta? Demonstrativo de resultado, a educação financeira. Tem muitos negócios que sempre vivem no vermelho. E um negócio, quando ele fica no vermelho, meu amigo, por muito tempo, é impossível de crescer e pior, ele vem a quebrar. E quando quebra, quebra para valer. Quebra junto com o dono. Então, em 2026, se você realmente quiser ter um negócio de sucesso, ter um 2026 totalmente diferente, tenha o hábito da educação financeira. Se eduque financeiramente. É isso. Agora, o quinto e último hábito. O hábito da disciplina. Ideias só se transformam em realidade quando acontecem duas coisas. Quando acontece
disciplina e execução. Todos os hábitos que eu listei aqui para você, que é o hábito da leitura, vai ter dias que você não vai querer ler. Vai ter dias que você vai acordar com preguiça de ler, mas não importa. Tome a decisão de ler, mesmo quando você não queira. E posso garantir para você que você vai aprender mais quando você não quer ler do que quando você está disposto a ler. Vai por mim, porque isso aconteceu comigo. Vai ter dias que você não vai querer se relacionar com clientes e nem com outros empreendedores. Porque às vezes um cliente vai te tratar mal, uma situação vai te chatear e que você não vai querer falar com ninguém, você não vai querer se relacionar e tal. Não importa, se isso acontecer, não importa. Faça, tenha a disciplina de fazer, mesmo quando você estiver chateado e não queira falar com ninguém. Vai ter dias que a questão do hábito de vender, você não vai querer fazer. Ah, não quero receber ou não estou muito disposto para vender e tal. Depois você vai colocar desculpa A, B ou C. Não importa. Tenha o hábito de vender todos os dias, mesmo quando você não tiver com vontade. Porque às vezes quando você não está com vontade, às vezes é onde você mais vende. Tenha o hábito de educar-se financeiramente. Vai acontecer situações esse ano, com certeza, que você vai se ver em uma situação de aperto financeiro, que você vai ver o dinheiro da empresa e você vai querer pegar tudo para pagar aquela despesa que está te apertando no âmbito pessoal. Não faça isso. Tome a decisão, seja disciplinado. Se você, em 2026, praticar esses 5 hábitos, o hábito da leitura, o hábito de relacionar-se com clientes e outros empreendedores, o hábito de vender e o hábito de educar-se financeiramente e ter o hábito de disciplina para executar todos esses hábitos, o final de 2026 vai ser totalmente diferente. Eu estou dizendo isso porque no início de 2025 eu tomei a decisão de me disciplinar, de executar tudo isso. E no final de 2025, que faz poucos dias atrás, fazendo todo o levantamento financeiro, eu tive um resultado financeiro extraordinário que nunca tive na minha vida, somente praticando esses 5 hábitos. Posso dizer que é somente sim, mas como eu falei, tem dias que você não vai querer fazer nenhum deles, mas você tem que ter a disciplina de fazer, mesmo quando você não estiver disponível. Então, para você que está vendo esse vídeo agora, se você quiser de fato ter um 2026 extraordinário no seu negócio, na sua vida, pratique esses 5 hábitos. E se esse vídeo, de alguma maneira, se um desses hábitos aqui você concorda ou discorda, comenta aqui nos comentários. Se você concorda, compartilha, deixa o like, enfim, se inscreva nesse canal, porque eu vou gravar mais conteúdos relacionados a empreendedorismo para que o seu 2026, para que, digamos, os seus próximos anos sejam de mais acertos do que erros. Porque aqui quem fala, como eu falei no início do vídeo, é um empreendedor, alguém que já está na estrada há algum tempo. E é isso, e até o próximo vídeo.